Oi, boa tarde para você. Como é que tá a sua quinta-feira? Hoje é dia 28 de maio, estamos chegando ao fim já desse mês. E olha, essa quinta foi bastante movimentada em termos de notícias. No Notícias da Manhã já adiantamos muitas informações que iriam ser destaque nessa tarde. E agora o Jornal da Tarde vai trazer informações sobre algumas mudanças, algumas tomadas de decisões que interferem na vida de muita gente. Por exemplo, o novo decreto publicado pelo município de Cuiabá hoje. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou numa coletiva online no fim da manhã a liberação da abertura gradual de bares, restaurantes e shoppings, com horário reduzido e público também. A decisão já era esperada, até por causa da pressão que o executivo sofreu dos setores, principalmente depois que o comércio de rua foi reaberto. Os bares e restaurantes poderão retomar suas atividades a partir de 8 de junho. Poderão retomar as suas atividades a partir de 8 de junho, ou seja, na outra segunda-feira, observadas as seguintes restrições. O horário de atendimento ao público de terça a domingo, das 11 da manhã às 15 horas para o almoço e das 18h30 às 23 horas para o jantar. Ou seja, bares, restaurantes, lanchonetes, congêneres, similares, que atuam na cidade inteira, ou dentro do shopping center ou do shopping popular, poderão voltar às suas atividades a partir do dia 8 de junho, segunda-feira, segunda segunda-feira de junho, das 8 da manhã, de terça a domingos, segunda-feira não trabalha, das 11 da manhã às 15 horas, horário de almoço, e das 18h30 às 23 horas, 6h30 da tarde a 11 horas da noite. Segue uma rigorosa medida de biossegurança, certo? Onde eu destaco rigorosamente medidas de biossegurança e distanciamento social para todas as atividades. É bom lembrar que o fluxo de entrada e de saída das pessoas deve ser controlado para ter o mínimo, aliás, o máximo aceitável dentro desses locais, além do distanciamento mínimo de 1,5 metro. E os shoppings, como é que fica o funcionamento que muita gente estava querendo saber? Os shopping centers poderão retomar as atividades já na próxima quarta-feira, dia 3. Tudo no seu devido tempo. Eu falei que a cada 14 dias, período de incubação do novo coronavírus, nós vamos monitorar e avaliar. Se todos fizerem a sua parte, nós conseguiremos avançar daqui para frente. Então, o shopping center voltam a funcionar as suas atividades a partir de 3 de junho de 2020, quarta-feira que vem, no horário de atendimento ao público de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. E vedado o funcionamento aos domingos e feriados. O horário de atendimento pelo sistema delivery, de segunda a domingo, de 10 da manhã às 22 horas, continua normalmente. Ainda o shopping popular. As atividades econômicas do comércio varejista realizadas no shopping popular, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar suas atividades também a partir de 3 de junho de 2020. O horário de atendimento ao público será realizado de segunda a sábado, das 9 às 17 horas, sendo vedados o seu atendimento domingos e feriados. Então, shopping popular, de 9 às 17 horas. Bom, tá aí as principais medidas anunciadas nesse decreto. As feiras, as academias e clubes, Emanuel Pinheiro informou que ainda não vão abrir, que a prefeitura vai estudar as medidas de segurança e anunciar só na próxima semana as mudanças que serão implantadas para esse setor. Qualquer decisão que será tomada daqui para frente, serão sempre analisados os dados de 14 dias anteriores. O prefeito afirmou que as medidas só estão sendo possíveis agora porque as decisões tomadas logo no início permitiu que a curva de crescimento dos casos de Covid fosse achatada e dessa forma o município se preparasse para atender os casos de Covid na saúde pública.
Agora, por falar em setor que está protestando e querendo o retorno das atividades, hoje teve um novo protesto no fim dessa manhã de quinta-feira. Mais uma vez, motoristas do transporte de turismo do estado cobraram uma resposta do governo e do legislativo sobre o auxílio à categoria. Eles fizeram uma carreata até a Assembleia Legislativa e depois, impedidos pela polícia de continuar, seguiram a pé até a Casa Civil. Os manifestantes foram recebidos pelo secretário Mauro Carvalho e devem ter uma nova reunião agora à tarde na Secretaria de Fazenda. Por que isso? Para que a equipe da Cefaz analise as questões orçamentárias e técnicas de todas as demandas que foram apresentadas pelo setor, ou seja, dos pedidos tanto de auxílio quanto das propostas de financiamento. O governador Mauro Mendes também deixou claro na reunião, da qual também participou, que pretende construir uma solução conjunta entre o executivo, o legislativo e o setor de turismo. A gente vai acompanhar esse debate que já está se prolongando há, no mínimo, 3 semanas. Agora, um projeto aprovado na Assembleia Legislativa determina que as concessionárias dos serviços de fornecimento de água, de tratamento de esgoto e distribuição de energia elétrica sejam proibidas de aplicar juros e multas sobre dívidas durante o período de calamidade pública em Mato Grosso. Além disso, os clientes também poderiam parcelar essas contas em até 24 vezes sem juros. Agora falta a sanção do governador Mauro Mendes para que essa lei comece a valer. Para você ver os detalhes da lei aprovada na Assembleia Legislativa, é só acessar o leiagora.com.br. E a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, veio a Mato Grosso e esteve aqui para fazer a entrega de cestas básicas a povos indígenas. Foi em Rondonópolis essa entrega. Os alimentos foram entregues nessa quinta-feira, mais de 24 cestas, meia tonelada de alimentos para atender a mais de 12 mil povos indígenas de várias etnias. A ação tem a parceria da CONAB, da FUNAI e da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Também estava sendo esperada a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que não pôde comparecer. Portanto, a ministra Damares representou o governo federal nessa entrega de cestas básicas. Agora, vamos falar um pouquinho do período de isolamento de mães que estão em casa com os filhos ou de gestantes que estão em dúvida ainda, incertas dos próximos passos, de como é que vai ser essa pandemia, de como é que vai ser o parto, por exemplo, e o pós-parto. Para ajudar essas mães, um projeto de extensão do Instituto Federal de Mato Grosso criou um atendimento online que está servindo justamente para ser um apoio nesse momento tão crítico. Na reta final da gravidez, a Jéssica tenta controlar a ansiedade para a chegada da primeira filha e, para ter um apoio emocional, está participando do projeto Gestando Cuidados, voltado ao auxílio de gestantes e mães nesse período de enfrentamento ao coronavírus. As informações que esse coletivo, esse grupo colocam, são informações que eu acho muito importante para gestantes, para puerpérias, para mulheres que estão tentando engravidar, principalmente nesses tempos de pandemia. Eu acho que durante a gestação, a gente sempre busca muitas informações, né? Então já é um processo de autoconhecimento e durante a pandemia eu acho que as ansiedades elas aumentam. E aí, nesse sentido, essas pessoas que trabalham no projeto estão nos auxiliando muito, né? Colocando todas essas informações relacionadas à gestação, à amamentação, aos cuidados com o recém-nascido, durante esse processo da pandemia também. Com o apoio de doulas, o projeto produz conteúdos para atender as grávidas em vários estágios de gestação e auxilia mães que estão enfrentando dificuldades em lidar com o trabalho, mais os cuidados com os filhos nesse tempo de distanciamento social.
um trabalho que ele é de muito contato físico, de muito contato íntimo, de muita proximidade, de falar próximo. E por conta do isolamento social, a gente não está podendo mais fazer esse tipo de serviço, né, tão próximo. Então a gente resolveu que a gente faria isso de uma forma online. O projeto é do Instituto Federal de Mato Grosso e pode ser acessado pelo Facebook, Instagram e YouTube, além de um canal de atendimento via WhatsApp. Nosso canal no WhatsApp é o 8132-3003, 65, né, é um número daqui. E a gente está disponível para responder perguntas e conversar 24 horas por dia. Muito interessante esse projeto, né? Parabéns aí a quem está organizando que as mães possam entrar em contato para ter esse apoio nesse momento tão difícil. E, gente, por falar em apoio, você vai ver agora o momento em que um sargento do Corpo de Bombeiros de Juína ajudou uma mãe a salvar o bebê de apenas 1 mês de vida, que estava engasgado. Foi na noite dessa quarta-feira. A senhora faz o seguinte, deixa a cabeça dele um pouco mais baixo do que o alinhamento do corpo dele. Isso. Agora nas costas do bebê, quantos meses tem ele? Um mês. Tá, então a senhora com o bebê com a face para baixo, agora nas costas dele, atrás, próximo do ombro dele, bem no meio das costas, a senhora dá um tapinha de leve com o final da mão da senhora, de leve, tá? Bem de leve, a senhora dá um tapinha para ver se ele vai expelir o que está incomodando ele. Isso. Vomitou? Isso. Tá, deixa ele tirar tudo, tá? Isso, ele tá chorando aí, é sinal que já tá liberado já. Que susto, hein? Quem acalmou, ajudou essa mãe e quem aparece no vídeo é o 3º sargento do Corpo de Bombeiros, o sargento Fausto. Os pais não souberam dizer ao certo qual o motivo real do engasgamento. A suspeita dele é de que o bebê tenha se engasgado com a própria saliva, o que é comum, inclusive, em bebês recém-nascidos. A criança foi encaminhada à UPA de Juína e passa bem. O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de emergência, o contato via 193, que aparece aí na sua tela, deve ser realizado imediatamente. Você viu como em menos de 1 minuto ele conseguiu dar a orientação correta, com calma, e a mãe também com calma conseguiu realizar o procedimento e salvar essa criança. Uma boa notícia, né, para a gente encerrar o Jornal da Tarde. Mas antes de eu ir embora, quero só dar um recado aqui. No leiagora.com.br você tem a atualização do caso da detenção do presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, Leonardo Campos, que na noite de ontem acabou sendo detido depois que a mulher dele chamou a polícia. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha por uma possível agressão. Leonardo, mais tarde, emitiu uma nota dizendo que é defensor e repudia qualquer forma de agressão às mulheres, que combate e repudia a violência doméstica e que não houve agressão, mas um desentendimento e uma discussão que envolveu, inclusive, o seu filho. Para você ver a reportagem completa e a nota do presidente da OAB, é só acessar o leiagora.com.br. Lá você também fica informado em tempo real das notícias do dia. Obrigada pela sua companhia. Mais tarde, não se esqueça, hein? Tem Cilada Bina, quinta-feira. E também tem uma entrevista especial falando sobre como a paróquia do Rosário e São Benedito resolveu fazer a festa de São Benedito esse ano, diante da pandemia. Vai ter celebração, vai ter comemoração e você vai acompanhar aqui no Play Agora como é que isso deve ser. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.